Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre comunicação e relacionamento. Esses são os pontos que vão ser tratados durante o nosso encontro. Então, se você quer ser uma pessoa que gostaria de ser mais ouvida, entender outras pessoas, expor melhor o seu sentimento, as suas emoções e, sobretudo, que as pessoas entendam você, muito bem. Então, seja bem-vindo nesse encontro. Eu vou estar falando sobre esses pontos principais. Foi um dos pontos que mais pediram, foi sobre comunicação. Então, eu estou aqui nesse domingo para falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos e para que nós possamos ter mais pessoas recebendo informação, recebendo esse conteúdo, você pode estar convidando agora pessoas que você percebe que também têm interesse em comunicação. Comunicação é o que nos torna mais próximo, é o que nos torna conectado com outras pessoas. Então, se você não se comunica, provavelmente vai ter dificuldade com outras pessoas. Claro que a comunicação não é só a fala. Nós temos outras e diversas formas de comunicação. Temos a comunicação corporal, temos a comunicação através da fala. E não muito tempo atrás, teve até um estudo mostrando que tem pessoas que podem falar apenas com os olhos. No caso, pessoas que moram no Oriente e que não podem expor o seu rosto, expor a sua pele. Então, geralmente eles usam os olhos. Por isso, tem pessoas muito mais expressivas do que outras. E a gente também pode ver as pessoas que moram, por exemplo, em outras localidades, já são assim bem mais fechadas. Então, hoje eu vou estar falando sobre dois pontos principais: comunicação e relacionamento. O que tem a ver uma coisa com a outra? Muito bem. Para que você possa se comunicar com o outro, você precisa ser ouvida. E para que você seja ouvida, o outro precisa te entender. Então, são dois pontos que estão juntos. E para que você também, dessa maneira, possa expor as suas escolhas, seus pensamentos, seus sentimentos. Então, para que você possa, dessa maneira, manter assim, uma linguagem, uma fala. Então, são esses pontos que nós vamos estar tratando. E muitas vezes as pessoas falam para mim, durante os atendimentos, que tem muita dificuldade em expor os seus sentimentos. Eu vou estar falando aqui como você pode falar dos seus sentimentos sem se expor, sem colocar diante das pessoas aquilo que você não quer que elas saibam. Isso demonstra que todos nós temos o lado oculto, aquilo que a gente não quer que o outro saiba. Mas tem pontos que você pode sim fazer com que as pessoas entendam, fazer com que as pessoas saibam, mas sem expor o que você realmente não quer. E tudo isso é uma maneira de colocar em prática. Muito bem. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Laura Penha e trabalho como treinadora e mentora. Hoje trabalho principalmente com mulheres. Sou uma apaixonada por estudar comportamento e nada melhor do que observar as pessoas, ver como cada um se comporta, como a pessoa se comunica. Então, para mim, um dos pontos principais é conhecer a si mesmo. E foi dessa maneira que eu comecei. Primeiramente, comecei a conhecer o meu comportamento, a minha forma de agir, de pensar. E aí foi o momento que eu parei e disse: por que não ajudar outras pessoas também a entender a si mesma, a descobrir quem é? Porque até então, muitas vezes usamos máscaras, usamos armaduras, e eu vou estar falando sobre cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que usam armaduras são geralmente vistas como sérias, agressivas. Agora, aquelas pessoas que usam máscaras, e aí eu não estou falando de fingimento, eu estou falando de proteção, tá? Então é muito diferente. Cada uma dessas pessoas, elas usam para segurança e proteção. Então, nós vamos ver como nós podemos vencer alguma dessas barreiras para que você possa, dessa maneira,
falar de maneira mais tranquila, expor seus sentimentos de maneira natural. E para falar disso, eu gostaria de compartilhar um filme sobre a vida de Shakespeare, tá? Então, a gente já ouviu falar muito de Shakespeare. Ah, eu não sou nenhuma culta estudiosa sobre isso, mas eu quero estudar uma obra de Shakespeare em específico, que é Cleópatra, né? Uma das mulheres que mostrou sua liderança, seu lado feminino, sedutor ali durante a sua dinastia. Mas não é só sobre isso que eu quero ver outros pontos também que demonstra quem foi ela. E para que possa entender mais isso, olha a parte importante que Shakespeare falou. Quando ele foi procurado, já no seu exílio, que ele voltou para sua casa, ele estava em Londres trabalhando e depois de uma tragédia, assista o filme, depois de uma tragédia, ele voltou para sua casa. E aí ele foi procurado porque tinha pessoas que queriam aprender mais, queriam ser assim discípulos de Shakespeare, né? Ele é um brilhante escritor, não só foi como é até hoje, né? Então é inspirador. E aí quando uma pessoa procurou ele dizendo, mestre, me ensine para que eu também possa ser bom, para que eu possa aprender o que eu tenho que fazer. E ele disse, aprenda. Esteja próximo das pessoas que você sabe que pode te ensinar. Esteja aprendendo através de experiência, através de prática, pratique. Mas olha o ponto principal que ele trouxe ali. Se você quer fazer a diferença, se você quer se destacar nesse mundo e você quer ser único, então seja você mesmo. Comece a olhar para si mesmo. No lugar de somente olhar, comece a observar você. Então, em diversos momentos, nós estamos o quê? Olhando o outro, olhando as pessoas. É muito mais fácil olhar o que as pessoas têm. Quando eu olho para a pessoa, eu digo: ah, gostei, não gostei, é bonito, é feio. Oi, André, tudo bem? E aí, quando nós observamos isso, nós começamos a ter as percepções, como que eu me sinto, como eu me relaciono, mas se eu realmente quero trazer os meus pontos, trazer como eu penso, o meu posicionamento, o meu comportamento, eu preciso falar mais sobre o que eu sinto, como eu me comporto, e isso ele falou que nos torna únicos, né? Por isso, quando você começa buscar o autoconhecimento de entender a si mesmo, você para de olhar somente o externo, olhar as coisas lá fora e começa a olhar a si mesmo. Você já se olhou hoje no espelho? Tenho certeza que sim. Principalmente as mulheres, né? Nós mulheres gostamos, mas os homens também, né? E aí a questão é: o que eu estou vendo no espelho? O que realmente eu procuro? E é isso a parte importante. Isso quer dizer não só a questão da. A segunda é a comunicação passiva. E por último, a comunicação assertiva. Então, como se comporta cada pessoa de acordo ao seu comportamento, à sua fala. Então, nós vamos trazer primeiramente o que? Aquelas pessoas que são determinadas, que têm aquela postura firme, muitas vezes o tom de voz um pouco mais elevado. Essas pessoas, elas falam o que pensam. Poucas vezes vai parar para refletir o que realmente está acontecendo. E para essa pessoa entender que a sua fala é agressiva, não é com intenção. Não é que a pessoa simplesmente chega lá e quer ferir o outro. Essa fala, muitas vezes, é para colocar alguns pontos que ela acha importante, que deve ser colocada, mas acaba magoando outras pessoas ao seu redor. Então, quando traz essa fala, quem tem esse tom mais agressivo, né, mais direcionado, acaba não conseguindo modular muito, a não ser que alguém fale para essa pessoa e aí, de certa maneira, perceba. Claro que a pessoa também tem que receber isso, né? Tem que entender que passou ali da medida e que precisa dar um controle.
E aí, erguendo o seu tom de voz, demonstra autoridade e muitas vezes centralizando assim o assunto. E para que possa, assim, dessa maneira, poder trazer o equilíbrio dentro do análise do perfil de cada pessoa, ali nós estamos falando uma pessoa que exagera, quer dizer, um tom de voz mais alto, né? Às vezes fala, né? Levanta para falar. Isso quer dizer mostrar autoridade. Então, como essa pessoa pode entender o que está acontecendo? Primeiramente, precisa se observar, observar a si mesma. E aí, através da escuta ativa, poder dessa maneira trazer aos ouvintes que estão próximos, entender como eles estão vendo e ouvindo. Dessa maneira, quer dizer, pedir feedback. Quer dizer, aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou ouvindo, quem pode me dizer o que eu preciso melhorar? Quais são os pontos que eu preciso observar melhor. Então, um dos pontos a trazer é o quê? A escutativa, falar pausadamente, ter paciência no ritmo de cada pessoa. Porque o que acontece? A pessoa que ela é muito determinada, focada, ela quer um resultado, ela acaba não medindo que as outras pessoas também têm o seu ritmo. Às vezes, os outros que estão no seu grupo, ou estão no seu trabalho, ou mesmo na família, precisam de um tempo para responder, um tempo para ouvir, e principalmente se a pessoa tem uma fala mais agressiva, com um tom mais alto, dificilmente os outros vão ouvir. Por quê? Já cria um bloqueio. Então, dessa maneira, pode ser feito sim essas correções, tá? Todos os pontos têm seus pontos de melhoria. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Laura, eu tenho um defeito. Olha só, as pessoas não têm defeito. O que nós temos são limitações. Então, quando eu percebo que a minha comunicação não é muito clara, não é assertiva, isso quer dizer quais pontos eu preciso melhorar. O que eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. E aí, através dessa busca, claro que se você puder ter alguém que faça essa análise, que se junto com as ferramentas, você vai conseguir fazer uma percepção muito mais clara, entender melhor como funciona. Se você conhece alguém que se comporta dessa maneira, que tem essa postura, então, quando você for conversar com essa pessoa, vá direto ao assunto. Quando a pessoa ela tem uma posição mais autoritária, ela precisa receber o assunto direto, sem rodeios, sem histórias. Então, se você quer que a pessoa entenda exatamente o que você está trazendo, fale de maneira firme, com segurança e traga os argumentos, porque provavelmente você vai ser questionado ou confrontado. Por quê? Essa pessoa ela quer saber se você tem clareza do que você está falando e se você tem certeza do que você está trazendo. Mas não é no sentido de desaprovação. Esse confronto é só para que o outro tenha segurança daquilo que está ouvindo. E se você tiver muito claro o que você está apresentando, a ideia que você está trazendo, então está tudo tranquilo. Não precisa suar tremer na frente dessa pessoa. Somente se prepare muito bem e leve todo o material que você precisa. Agora, quando você está diante daquelas pessoas que são motivadas, alegres, falam alto, esse é um outro tipo de comunicador. Mas o que é o ponto limitante das pessoas que têm como comunicação quando tem esse excesso? Muitas vezes é visto como uma pessoa tagarela, a pessoa que fala muito. E geralmente essa pessoa, ela começa contando história, falando de si mesma, chamando a atenção. E aí acaba centralizando toda a conversa porque quer manter um relacionamento, quer mostrar para as pessoas o quanto eu sou alegre, o quanto eu sou otimista. Então, se você percebe que tem pessoas no seu grupo, no seu trabalho, na família que tem
essa necessidade de expor a conversa, de dominar, de controlar, então precisa modular também isso. Então, como fazer isso? Primeiramente, se você está no seu trabalho e você é uma pessoa motivada, alegre, gosta de conversar, vá primeiro ao assunto, esclareça as ideias, deixe muito claro aquilo que você quer apresentar, aquilo que você quer trazer para as pessoas e depois deixe para aquele momento de bate-papo, de história, de troca de ideias. Porque o que acontece? A pessoa que gosta de conversar, tem essa comunicação alegre, motivada, pode ser que ela se perca quando está trazendo as suas ideias. Esquece de pontos importantes que poderia trazer durante a sua conversa. Então, para que isso não aconteça, ouça primeiro e tenha interesse no que os outros estão contando e não tente criar histórias para você contar também. Apenas escute no começo e quando for pedida a sua opinião e o seu momento, então você pode colocar ali a sua expressão, a sua motivação. É o momento que você pode ali dominar o palco, como diz, né? E o palco a gente não está falando, né, de se apresentar para as pessoas. O palco pode ser o seu trabalho, aquele momento de você apresentar a sua ideia, apresentar o seu negócio. O palco pode ser a faculdade, o palco pode ser a sua família. Às vezes nós temos que negociar também com a família, colocar alguns assuntos. Mas se você usar essas dicas, quer dizer, ir direto ao ponto e cuidado em não dizer sim para todo mundo. Porque a pessoa que tem como ponto de comunicação essa alegria, esse entusiasmo, muitas vezes ela diz sim para todos, busca a aprovação porque quer manter as pessoas próximas, amigos, manter o relacionamento. E com isso acaba se sobrecarregando demais. E aí, um dos pontos é que essa pessoa começa a procrastinar. Tá? Então, aprenda a ouvir antes de falar e ao expressar, no momento que você for expressar suas ideias, colocar os seus pontos, vá direto ao assunto. E aí, o que acontece com as pessoas que são mais tímidas? Pessoas que são mais reservadas. Também tem esse tipo de pessoas. Muitas vezes elas são mais quietinhas, não se expressam muito, mas têm uns pontos positivos. Essas pessoas, elas são ótimos ouvintes, muito companheiras, são visto como pessoas leais, pessoas que vão estar a seu lado. Então, se você tem alguém que faz parte ali do seu relacionamento, uma pessoa mais quieta, mais reservada, não quer dizer que essa pessoa não se interessa pelo seu bem-estar, que não está te ouvindo. Na verdade, essa pessoa está 100% com você, mas muitas vezes não vai expor essa emoção, não vai estar demonstrando como uma pessoa que é mais alegre, mais entusiasmado. É diferente, por exemplo, você conversar com uma pessoa que tem um tom mais autoritário. Ela vai sentar e simplesmente te olhar para você e te ouvir. E se aquilo faz sentido ou não, vai continuar te ouvindo. Se não faz sentido, provavelmente essa pessoa vai ir fazer outra coisa. Já a pessoa que é mais alegre, ela vai dizer: me conta mais. E aí, o que aconteceu? E como foi? E aí se envolve na conversa e cria toda uma cena, uma história. Já a pessoa que é mais reservada, ela vai ficar quietinha. Ela simplesmente vai o quê? Te ouvir. E aí, o que essa pessoa que tem como comportamento, característica, ser mais reservado, de precisar criar coragem de enfrentar situações que talvez essa pessoa veja como conflito. Então, em alguns momentos pode perder ótimas oportunidades porque não quer expor os seus pensamentos, não quer expor os seus sentimentos. Então, esse comportamento faz com que a pessoa se torne cada vez mais quietinha, sozinha.
E por isso é necessário essa mudança, mas faz parte do comportamento. O que é necessário é essa pequena mudança. Perceber que se eu tenho alguém com quem eu convivo que tem esse comportamento mais tímido, então acolhe essa pessoa, tenha próximo de você. E se você é essa pessoa mais reservada, mais tímida, busque maneiras que você possa expor melhor os seus sentimentos. Como você pode fazer isso? Buscando pessoas confiáveis, lugares que você se sente mais segura. Uma das coisas que nós sempre utilizamos, e eu digo assim sempre porque é uma coisa que você vai ouvir muito quando eu falo sobre o que? O caderno. O caderno de anotações é a maneira que você tem de colocar aquilo que você não quer falar para outras pessoas, aquilo que você não quer expressar, os seus sentimentos, as suas emoções. Use o caderno de anotações, que é uma escrita terapêutica. Você pode estar colocando tudo o que você quiser naquele caderno. Aí você guarda no lugar para que outras pessoas não tenham acesso a isso. Então, eu não preciso estar falando para os outros sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, se eu não quiser, mas eu posso usar o caderno de anotações para colocar parte daquilo que eu gostaria de estar expressando. E aí nós temos o próximo comunicador, que é o quê? Aquela pessoa mais detalhista, gosta de ordem, de planilha, coisas todas certinhas. Geralmente é aquela pessoa que ouve e gosta o quê? De ensinar. E quando essa pessoa ela ensina, como tem um alto padrão, geralmente vai dar detalhes, vai dar números, vai dar registros, então vai trazer muita informação, às vezes informações que nem foram pedidas. Então, se você falar com uma pessoa que é mais detalhista, mais voltado, geralmente visto como uma pessoa perfeccionista, então dê tempo para que essa pessoa expresse todo o seu conhecimento e as suas habilidades, porque tudo que essa pessoa vai trazer para você é assertivo, porque essa pessoa estudou, ela foi pesquisou e quando expõe para você é porque realmente quer te ajudar. E aí o que acontece? Se essa pessoa perceber que você não valorizou e que tudo aquilo que ela trouxe, né, no caso dedicou tempo, dedicou muita, se dedicou ali para poder trazer toda essa informação e você simplesmente não valoriza, pode ter certeza que da próxima vez ela não vai te ajudar. Então, como lidar com a pessoa que traz muita informação, muitos detalhes? Primeiramente, elogie o que essa pessoa está trazendo, agradeça as informações, mas pergunte especificamente só o que você quer saber, porque se você trouxer muita informação, essa pessoa também vai te dar muita informação. Então, vá direto ao ponto, o assunto específico que você quer saber. E aí, prepare os seus ouvidinhos para ouvir, porque vai trazer informações detalhadas. Eu sempre ouvi falar de pessoas que são mais detalhistas, que são ótimas pessoas para você pedir sugestões de viagem, sugestões de filmes, sugestões de restaurantes, porque essas pessoas são mais detalhistas, olham em cada ponto, cada percepção, cada coisa. Então, essas pessoas, elas são boas conselheiras e te dão um alto padrão de qualidade, geralmente visto com excelência. Então, sempre elogie o trabalho que essa pessoa está fazendo, a dedicação que ela está fazendo. E de novo, falando que se você achou interessante cada um desses pontos, cada pessoa tem a sua forma de comunicar. A parte mais importante é entender quem é você nessa mistura toda. Você tem uma comunicação mais passiva, uma comunicação mais discreta, ou você tem uma comunicação mais autoritária, mais centralizadora? Quem é você nessa comunicação? E aí, para que você entenda melhor qual é a sua forma de comunicar, quais são os seus pontos
limitações e os seus pontos fortes, então ali eu já deixei o link na bio do meu Instagram para que você possa acessar. Ali você vai direto para o WhatsApp, onde eu vou estar conversando pessoalmente com você, caso você tenha interesse em saber mais, em procurar mais e entender quais são os seus pontos, como você se comunica, como você se comporta e sobre as suas emoções. E aí, para a gente falar sobre comunicação assertiva, então, como eu posso falar de forma mais assertiva? Primeiramente, você precisa de autoconhecimento. Não tem como ter uma comunicação assertiva se você se comparar a outras pessoas, se você quer características que não são suas. Isso quer dizer, se você tem uma comunicação mais passiva, mais discreta, dificilmente você vai ter um tom de voz mais alto, ter uma postura diferente. Então, você consegue sim ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, mas da sua maneira. Então, para que você possa ter essa comunicação mais assertiva, primeiro conheça o seu tipo de perfil. Como você se comunica com as pessoas? Você é uma pessoa mais alegre, mais extrovertida? E o outro com quem você está se comunicando. Essa pessoa também, ela é uma pessoa alegre, extrovertida? Ela é uma pessoa mais autoritária ou é uma pessoa mais passiva? Isso quer dizer aquela pessoa que ouve, mas ela não demonstra emoções, ela somente vai estar te ouvindo, vendo os detalhes. E aí entender que cada pessoa tem o seu ritmo. Se você é uma pessoa que tem uma comunicação mais alegre, mais extrovertida, provavelmente quando você encontra alguém, uau, né, aquela festa, aquela conversa e tal. Ótimo, mas a questão é quando você está diante de uma pessoa que é totalmente diferente de você. Imagina só você, uma pessoa totalmente extrovertida, e aí vai lá e tenta conversar com uma pessoa que é mais tímida. Não vai rolar, não dá química. Então, por isso é importante, quando eu quero ter uma comunicação assertiva, entender como o outro também se comunica e como ele me ouve. Porque quando essa pessoa é mais tímida, mais passiva, ela tem o seu tempo. Talvez não vai te responder com tanta velocidade como uma pessoa que é mais extrovertida. Oi, Kathleen, tudo bem? Saudade de você. Obrigada. Ok, então para a gente finalizar essa parte, vamos lá. Primeiramente, para você ter a comunicação assertiva é ter maturidade, tá? A maturidade não é idade, e sim você ter um autoconhecimento mais profundo de si mesmo, saber como você se comporta, saber sobre sua emoção. Tudo isso você pode receber através das ferramentas que eu já falei agora durante o nosso encontro. Você pode estar acessando a sua forma de autoconhecimento. Então, quando você for falar, fale firme, mas sem ser rude, sem ser agressivo ou aumentar demais o tom de voz. Porque quando eu aumento muito o meu tom de voz, isso pode soar agressivo para as pessoas ou criar aqueles ruídos, né? Imagina você conversando com alguém, a pessoa começa a elevar muito o tom de voz porque ela quer ser ouvida ou quer centralizar a conversa. Isso não é nada agradável. Ou se você fala muito baixinho. Se você fala baixo demais, as pessoas não vão te ouvir e não vão te dar atenção. Então, entender qual é o seu tom de voz para que você possa se comunicar. Se você está conversando em público, talvez você precise elevar um pouquinho mais o seu tom de voz. Eu geralmente tenho um tom de voz mais baixo, mas agora eu estou praticando o que? Modular a minha voz. Porque assim, a minha cara é turrona e a voz baixinha. Então aí eu tenho que modular, porque às vezes eu posso falar grosso e alto demais e com isso demonstra que é muita autoridade e pode soar agressivo. Agora, se eu falo muito baixinho, quer dizer, as pessoas vão pensar que eu sou tímida e de tímida não tenho nada, tá? Então, tenha bons argumentos também quando você for apresentar as suas ideias. Se você vai fazer uma apresentação de projeto, se você vai expor alguma informação no trabalho,
E dependendo como o outro se comporta, porque aí eu já trouxe os pontos de comportamento de cada estilo. Então, se você, por exemplo, tem um chefe que é mais calado, isso quer dizer, ou essa pessoa é mais tímida ou ela é detalhista. Então, se você for apresentar argumentos ou se você quer pedir alguma coisa, leve detalhes, informações para essa pessoa. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que tem um tom de voz mais alto, tem um jeito mais autoritário, se você for falar de algum assunto, vá direto ao assunto, sem muito detalhe, mas seja assertiva. Isso quer dizer, se você quer falar sobre algum assunto do trabalho, vai direto ao assunto. Não faz rodeio nem conta história. Agora, se é uma pessoa que é mais extrovertida, comunicativa, aí você até pode conversar sobre algumas amenidades, né? Essa pessoa vai estar gostando de conversar, porque é um relacionamento, tá? Então, depende muito como o outro também te ouve e como você se comporta. Mas assim, para começar, comece com você, entendendo como você se comporta, como você se comunica. A partir daí, então, você vai conseguir observar o outro, tá? Então, essa a primeira percepção, olhar para si mesmo, tá? E aí é um exercício. E, logicamente, com metodologia você consegue, tá? Por isso eu descobri porque eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Lógico, né? Um tom de voz agressivo, um posicionamento mais agressivo, aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, eu tenho medo, né? Eu não vou falar com ela, não. Mas depois eu comecei a perceber, quer dizer, suavizar o rosto, né? Sorrir mais. Eu gosto muito, eu sorrio o tempo todo. Mas isso é uma coisa que eu fui, o quê? Descobrindo, tá? Mas eu sou muito expressiva com os meus gestos. Então, para não ser assim aquela coisa mais agressiva, suavizar alguns gestos, tom de voz. Então, tudo isso te ajuda, tá? Vai modulando um pouquinho. Aí, para você entender também como você expor as suas ideias, a sua forma de pensar, entenda que ao expor, você expõe aquilo que você quer que o outro saiba. Você não precisa se expor de maneira exagerada. E como que eu faço isso? Você conta pontos que não vai falar da sua dor, não vai falar de mágoas, mas sim de coisas que você quer que o outro saiba. Exemplo, falar sobre como eu me comunico é uma maneira que eu estou expondo, quer dizer, eu, Laura, muitas vezes tenho um tom de fala mais agressiva. E com isso eu tenho que cuidar o quê? O meu tom de voz, a minha forma de olhar para as pessoas. Isso eu estou trazendo a minha forma de comunicação. Eu estou trazendo algo que poucas pessoas sabem, mas as pessoas que convivem comigo sabem, mas quem não convive comigo não sabem que eu sou dessa maneira. Então, dessa maneira você faz com que o outro saiba aquilo que vai te ajudar, o que vai te aproximar mais. Então, por exemplo, se eu falar dessa maneira com você, a minha intenção não é te magoar. Se eu for muito direta com você e se você não está entendendo o que eu estou dizendo, me diga que você não entendeu para que eu possa explicar melhor para você. Essa é a Laura de agora. Não era antes, porque eu achava que todo mundo entendia o que eu estava falando e que tinha que ser rápido no raciocínio como eu, porque eu não entendia como funcionava a minha mente, o meu comportamento. Então, esse é o primeiro ponto. Entenda como você se comporta, como você se comunica. E dessa maneira você consegue expor melhor as suas ideias, expor melhor os seus sentimentos, mas daquilo que você quer que as pessoas saibam, sem se expor em excesso. E aí, oferecer a alternativa para as pessoas. Eu acabei de fazer um exemplo. Se eu percebo que o outro, quando eu estou falando, ele não está entendendo, ele ou ela, né? Vamos dizer, eu estou explicando um assunto e eu percebo que a pessoa está fazendo uma cara um pouco estranha. Então, qual é a maneira de eu saber se a pessoa está entendendo ou não? Peça para ela repetir o que você disse. Aquilo que eu acabei de te dizer ou que eu acabei de te pedir, o que você entendeu?
E aí a pessoa vai dizer: "Olha, eu entendi isso, entendi isso". Tá, mas desse ponto não foi exatamente isso que eu disse. O que eu quis dizer foi que eu gostaria que você fizesse tal coisa. Então aí você traz o quê? Clareza. Você começa a fazer com que o outro entenda a sua forma de comunicar também. E isso nós chamamos o quê? Catarse, tá? Mas isso é um outro assunto para outro encontro, porque senão a gente vai acabar se estendendo e esse é um assunto muito mais profundo, tá? Então, para todas as pessoas